parar de ficar olhando para os outros. Por que que a década de 50 foi considerada uma das décadas mais gostosas de se viver, onde as pessoas eram mais felizes? Por que que hoje, mesmo o desemprego sendo menor, mesmo hoje tendo hospitais melhores do que na década de 50, mesmo hoje tendo tanta coisa, tanta tecnologia mais avançada do que na década de 50, por que que na década de 50 eles eram mais felizes? Porque na década de 50 todo mundo tinha as mesmas coisas. Não era uma vida super top, mas era uma vida que quando a pessoa olhava para o vizinho, ele tinha a mesma coisa, então a pessoa ficava feliz. Por que que hoje as pessoas são tão infelizes? Porque hoje tem uma discrepância, uma disparidade, tem uma mudança muito drástica entre as pessoas. E com a bendita da rede social, você está sempre se comparando com as outras pessoas e começa a ficar triste em ver que os outros têm mais coisa do que você. E isso é um ponto importante, porque se você fica sempre olhando para o que o outro tem, sempre alguém vai ter mais do que você. Porque senão você fica num estado de espírito que você quer sempre ter mais e nunca valoriza aquilo que você tem. Cara, gratidão por tudo que você tem, independente do teu cenário. Isso é um costume que eu faço hoje, que eu já tinha antes e que eu não quero mudar. Agradecer por tudo que você tem. Só que talvez você tenha uma vida que não é tão ruim, mas por ficar sempre seguindo gente da futilidade, da ostentação, da vida vazia, da imbecilidade, você está sempre insatisfeito com a sua vida. Eu acho legal quando você olha para alguém no sentido de ter uma referência. Olha onde ele chegou, eu quero também um dia chegar nesse nível. Só que o problema é que as pessoas olham para os outros e se entristecem por não ter o que o outro tem. Não fica se baseando no que os outros têm para definir a tua alegria, a tua satisfação, a tua felicidade. Valorize o que você tem. E o outro problema é que quando você fica sempre olhando para o que o outro tem, você começa a gastar dinheiro só com coisas. E não com o teu futuro, com investimento, montar patrimônio. E esse é um grande mal das redes sociais. E eu não estou falando de você não querer evoluir. Estou falando de você ser feliz com o que você tem. Para de ficar olhando para o que o teu vizinho tem, para o que o influenciador tem, para o que a pessoa tem, para o que o famoso tem. Começa a pensar o que você quer. Cuidado com quem você segue e cuidado com para quem você fica olhando o tempo todo, tá bom?